dando continuidade à nossa aula. Essa imagem, essa foto aí, né, representa muito bem como estava organizada a Atenas do século V a.C. Veja que aqui no centro nós temos a Ágora. Ágora, em grego, é a praça da cidade, onde se davam discussões. Aqui em cima, a Acrópolis, onde ficava parte da defesa da cidade. E aí os assuntos eram discutidos aqui na praça. Os gregos diziam que quem não ia para a praça não tinha razão. Ou seja, não podia reclamar depois. Os problemas políticos da cidade deveriam ser discutidos exatamente na praça, na Ágora. Tá certo? É aí onde dá os grandes debates. É um momento da Grécia que se valoriza muito a oratória, tá certo? Valoriza muito a oratória, muito o discurso, principalmente devido ao momento da democracia, né? Que representa a possibilidade de se envolverem através do entendimento mútuo de leis iguais para todos, há diferenças, né, e divergências existentes nessa sociedade, em nome, claro, do interesse comum. Por isso que as deliberações, né, deliberações se davam em reuniões dos cidadãos na Assembleia, certo? Portanto, tomar a decisão na Assembleia, na praça, na Ágora, significa que as decisões são tomadas por consenso. E o que acarretava exatamente em persuadir, convencer, justificar e explicar. E aí a importância da linguagem, do diálogo, da discussão que rompe com a força bruta, que rompe com a violência, para se instaurar o diálogo com o direito de todos, né? A isogoria, tá certo? Nesse momento, a razão se sobrepõe à força. Não é a força física do exército, mas sim a força do pensamento intelectivo, a força da razão. Certo? Está aqui voltando, vamos à frente. E aí os sofistas, né, ou surge a sofística como exigência de verificar a capacidade cognitiva do homem. A análise sobre qual é a capacidade que esse homem tem de conhecer. Não podemos falar aqui em teoria do conhecimento, porque a teoria do conhecimento, como temos hoje, ela surge na modernidade, mas já é um prelúdio dessa teoria do conhecimento. De perguntar como o homem conhece, qual é a capacidade de conhecer, porque aqui eles não estão discutindo a relação entre empirismo e racionalismo. Mas, como tem um interesse essencialmente humanístico, um interesse pelo conhecimento, eles estão aqui se perguntando qual é a capacidade que esse homem tem de conhecer as coisas, né? E por que não também como conhecemos. E como já adiantei bastante, a ordem política, a vida na polis, exigia que todos os cidadãos se dedicassem à vida política. E aí sim, mais uma vez eu trago a ideia de cidadão, que é aquele que participa da vida política. Ser cidadão não era simplesmente ter um título de eleitor, como é o nosso contexto hoje, mas ser cidadão era se dedicar à atividade política. Como eu sempre digo em sala de aula, né, na interação com os alunos, pergunto quem eram cidadãos, o cidadão hoje seria, por exemplo, em Mossoró, os vereadores, que têm o tempo do ócio para se dedicar aos problemas da cidade. Seriam os senadores, seriam os deputados, aí por diante. Esses que seriam os cidadãos. Os sofistas, por não serem cidadãos, terem chegado na cidade de Atenas, precisar sobreviverem, eles ensinavam, eram preceptores
De quem? Da aristocracia. Aqueles que procuravam, que queriam seguir a carreira política, os pais contratavam para ser os preceptores dos seus filhos. E, por um preço, eles ensinavam competência na eloquência dos negócios, como ser competente, como ser eloquente, como saber vencer, mesmo não tendo razão, e assuntos também da democracia ateniense. O método de ensino sofístico é a antilógica, tá certo? É a antilógica, que é converter o verdadeiro no falso ou vice-versa. Por isso que é tido como sofisma, né? São chamados de sofistas por isso. Por conta dessa forma deles argumentarem. Veja que eu falei aquele argumento dos sofistas, um argumento sofista, né? Que seria: se o amor é cego e Deus é amor, logo Deus é cego. Tá certo? Ou seja, esse aí, por exemplo, é um exemplo de argumento sofístico. Como também poderemos pegar um, né? Construir um agora. Se eu digo, o frango possui hormônio feminino, certo? Que desenvolve nas moças, né? Nas meninas, a mama, etc. Dizem isso. Se eu digo, se os meninos comerem bastante frango, terão características femininas, ou serão afeminados, tá certo? Isso também é um argumento sofístico, tá certo? E aí, como eles partem do homem, como eu disse, o conhecimento agora é a questão antropológica, tá certo? Protágoras, que é um dos mais conhecidos sofistas, né? No início da sua obra, ele vai afirmar que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto não são, das que são enquanto não são. O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Este fragmento, tá certo? Sintetiza todas as ideias que eles têm sobre o homem. Não o homem quanto indivíduo, mas o homem enquanto a humanidade em geral. O que vai trazer nesse argumento um certo relativismo é porque ele vai dizer posteriormente que o conhecimento vai variar com os indivíduos, tá certo? Vai dizer que o conhecimento varia com os indivíduos. Portanto, o nosso conhecimento, vai dizer Protágoras, depende das circunstâncias em que nos encontramos e pode, por isso mesmo, variar de acordo com a situação, tá certo? É complicado se colocarmos isso no ponto de vista da moralidade, no ponto de vista da ética. Nós precisamos de verdades objetivas. Nem toda verdade pode ser relativizada. Como, por exemplo, a vida tem que ser uma verdade objetiva. Se eu estivesse em sala de aula com vocês, que já viu assim, alguns até já desse conteúdo, vai lembrar que eu digo: se nós não acreditássemos que esse teto não vai cair, nós não estaríamos debaixo desse teto. Se nós não acreditássemos que o carro não iria nos levar em casa, não entraríamos nele. Essa é uma verdade objetiva. Outra coisa são verdades absolutas, ou verdade absoluta. Verdade absoluta, nós temos, claro, a morte. A morte é a verdade absoluta. Porque a verdade também ela se dá numa construção histórica. E também se dá numa desconstrução histórica. Né? Historicamente, nós construímos verdade, também, historicamente, nós desconstruímos verdade. Como eu digo sempre a respeito da mulher, né? Já foi dito que a mulher não era nada, que a mulher é um pedaço de pau. Em algumas culturas, né? Existem culturas que tratam assim. Mas até mesmo no Brasil, a mulher não tinha direito, que a mulher era incapaz.
algo que nunca foi verdade. Ou melhor, foi verdade dentro de um ethos. Eu precisaria muito tempo para explicar o que é ethos. Naquele momento histórico, naquele ethos, isso foi verdade. Contudo, essa ideia ela vai sendo desconstruída ao longo do tempo e hoje nós sabemos que não é assim. Assim como diversas outras coisas de verdade que tínhamos que vai ser desconstruída. É tanto que depois, lá na modernidade, René Descartes vai dizer, olha, disseram-me que na descoberta do heliocentrismo, que a Terra era o centro do universo, depois eu fui estudar e com a descoberta da modernidade, descobri que não era. Por muito tempo, né, acreditou-se que a Terra era o centro do universo. Isso era uma verdade, por isso que a verdade é construída e pode ser desconstruída. Agora, o que nós precisamos de verdades objetivas. Por isso, nem toda verdade, a verdade em grego é aletheia. Em grego tem um alfa, né? Um alfa anterior, quer dizer, o não falso. Por exemplo, imagine dois médicos, uma equipe médica, melhor dizendo, fazendo uma cirurgia, e na hora da cirurgia, uma cirurgia do coração, estarem o tempo todo discordando de como será a cirurgia. Porque eu acho que é assim, porque eu acredito que é assim, porque eu acredito que é assim. O paciente vai morrer. Naquele momento, eles precisam construir uma verdade objetiva em prol do paciente. Veja que ponto chegava o relativismo de Protágoras, né? Veja o que ele diz. Aquilo que aparece para mim é assim para mim, aquilo que aparece para o outro é assim para ele, posições que se equivalem, pois tanto eu como ele somos homens. Veja, nesse ponto cada um teria sua verdade. E aí imagine, dentro de uma ideia dessa, os médicos fazendo uma cirurgia, uma equipe médica, cada um achando o que deveria ser. Imaginemos que, se as verdades morais, se nós construirmos nossa própria verdade moral, por exemplo, eu vou dizer, eu vou para a faculdade pelado, porque eu acredito que eu posso andar pelado. No entanto, o Estado vai existir para o cidadão como uma verdade objetiva que vai podar as vontades individuais. Beleza? Portanto, meus queridos, estar em sociedade não significa que simplesmente sejamos donos do nosso nariz, que as verdades precisam ser objetivas, tá certo? Não simplesmente verdades subjetivas do egocentrismo. E Gorgias também é outro, os mais conhecidos, do relativismo, chega ao relativismo extremo, a ponto de negar qualquer conhecimento objetivo. Veja o que ele diz. Nada existe. Mesmo se algo existisse, seria incognoscível, ou seja, mesmo se algo existisse, não poderíamos conhecer. E mesmo que fosse conhecido, era uma experiência tão pessoal minha que não teria como comunicar aos outros. Este conhecimento ficaria restrito simplesmente àquela pessoa. Nesse sentido, é um pouco contraditório, porque se eles ensinavam por um preço a aristocracia, como vencer no discurso, como se tornar um político capcioso, etc., que essa é a acusação que pesa sobre eles, né? Como é que as pessoas também iriam tomar conhecimento? Só fazendo um adendo, uma ressalva, que é um pouco complicado, porque o que nós sabemos dos sofistas são exatamente pelos seus adversários, né? Nós não temos textos completos, nós temos fragmentos de textos e aí por diante. E aí não temos como dizer precisamente o que é certo e o que é bem errado. O que nós conhecemos por ele é por meio dos escritos de Platão e de Aristóteles. Lógico, se uma pessoa adversária, ela não vai falar tão bem da outra pessoa, certo? É preciso também ter esse adendo, que esse foi criado ao longo da história da filosofia, principalmente em alguns períodos históricos da antiguidade, visões pejorativas sobre o sofista, certo? Muito pejorativas. Bom, e surge Sócrates, né? O Sócrates, ele parte de um método de análise conceitual, porque a questão
socrática é saber o que é chegar à essência das coisas, à natureza das coisas. Sócrates vai nos dizer que nós falamos as coisas, mas não sabemos nem sequer o que estamos falando. Por isso ele vai fazer a análise conceitual e buscar na essência das coisas. Essa imagem que tem aí é uma imagem do momento em que Sócrates toma a cicuta. Veja que ele está apontando para cima, esse dedo está falando do mundo espiritual, do mundo das ideias, e pegando a taça da cicuta. A cicuta é o veneno que ele tomou após condenado à morte, que eu vou falar daqui para frente sobre esse fato. Sócrates, um certo dia, vai visitar um oráculo, o oráculo de Delfos, e o oráculo vai dizer para ele, segundo ele mesmo, sobre o Sócrates, que a grande vocação dele seria ensinar a verdade aos homens. E aí Sócrates ficava pelas ruas de Atenas, perguntando às pessoas o que eram certas coisas, discutindo com as pessoas, certo? E isso atraiu a juventude ao seu redor. Contudo, isso desagradou a classe, ao poder, aos que estavam no governo. E o acusaram exatamente de impiedade, ou seja, de não honrar os deuses, e também de corrupção da juventude, certo? E dizia que Sócrates tanto não honrava os deuses, como também desprezava as leis do Estado, tá certo? Isso é são das acusações que pesam contra a Sócrates, certo? E Sócrates, essas acusações são gravíssimas, e os acusadores pedem sua condenação à morte, exatamente por desrespeito às tradições religiosas da cidade e por corrupção da juventude, Claro que essa motivação da acusação é uma motivação claramente política, Por que era uma motivação política? Contra as críticas feitas por Sócrates ao que ele considerava um desvirtuamento da democracia ateniense e contra a sua discussão e questionamento dos valores e das atitudes da sociedade da época. Em seu julgamento, compareceram 501 cidadãos. Sócrates, em apologia, fez a sua defesa, o seu discurso, chama-se, é um diálogo que Platão escreve, ela apresenta o discurso, ou defesa, ou apologia ou defesa, e ele diz, no entanto, longe de se defender objetivamente as acusações. Por quê? Se ele defendesse objetivamente das suas acusações, estaria dizendo que tinha cometido erro. No entanto, ele vai ironizando os acusadores, assume as acusações dele, realmente eu fiz isso, eu não nego que ensinava sobre isso, tá certo? E recusa se declarar inocente ou pedir uma pena. Porque ele vai dizer, se eu me declarar inocente, eu estou dizendo que eu errei, que eu cometi um erro, Não, realmente eu fiz isso, realmente eu andei pelas ruas. Agora, realmente eu questionei as leis, mas ele questionava as leis, meus queridos, vejam aqui, Sócrates obedecia às leis, mas em seus diálogos, procurava fundamentar as leis na razão. Procurava saber se as leis eram justas. Ele perguntava, as leis são justas? E eu vos pergunto, todas as leis são justas? Quem disse que as leis são sempre justas? Há uma diferença enorme entre lei e ética. Há uma diferença entre lei e ética. Beleza? Uma lei pode ser lei, mas nem sempre ela pode estar sob o ponto da vista da ética. E aí o conservadorismo grego,
para eles as leis existiam para serem obedecidas e não para serem justificadas. Até hoje ninguém gosta quem elabora as leis, quem elabora as normas, que dê justificativas. Basta lembrar dos ambientes que convivemos, que discutamos, etc. Que é algo que na contemporaneidade o filósofo alemão Jürgen Habermas, quando vai falar da democracia, ele vai trazer, quando se dá a democracia, quando se dá no pensamento intersubjetivo, quando as decisões são tomadas pelos atos da fala de todos os sujeitos. Quando algo é colocado simplesmente por uma assembleia e não é discutido com a comunidade, não houve diálogo intersubjetivo. Certo? Isso é essa discussão da contemporaneidade. Os acusadores, né, pedem a pena de morte e esperavam que eles fossem para o exílio antes da geração do processo. Sócrates fica na cidade até a geração do processo para dizer que realmente ele não é culpado. E aí nós temos um quadro um pouco paralelo da relação de Sócrates vezes os sofistas. Né? Sócrates vai analisar uma reflexão mais profunda sobre o homem. Não o homem simplesmente mensura, como dizia Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são, mas a pergunta, o que é o homem? O homem não pode se livrar para tudo, porque o homem vai ter uma dignidade, um pensamento metafísico na cabeça de Sócrates. Os sofistas ainda mostram o subjetivismo inerente do pensamento pré-socrático, ou seja, em que cada um tinha uma intuição própria para dizer o que era o cosmos. Mesmo assim, o sofista vai ter esses momentos bastante intuitivos para tratar alguns assuntos. Os sofistas buscam o sucesso e ensinam como consegui-lo. Sócrates busca a verdade e incita os discípulos a descobrir. Ele vai dizer, é preciso buscar a verdade, mas não sou eu que vou dizer a verdade para vocês. A verdade cabe cada um descobrir por si mesmo. Segundo os sofistas, para ter sucesso, era necessário fazer carreira. Para Sócrates, isso aí é importantíssimo, minha gente. Importantíssimo. Segundo Sócrates, para se chegar à verdade, é necessário desapegar das riquezas, das honras, dos prazeres, reentrar no próprio espírito, analisar sinceramente a própria alma, conhecer a si mesmo, que é conhece-te a ti mesmo, a frase do Oráculo de Delfos, e reconhecer a própria ignorância. Sócrates vai dizer, não se chega à verdade pessoas que são apegadas ao dinheiro, pessoas que são apegadas aos prazeres, pessoas que são apegadas às honras, porque elas vão desvirtuar a sua conduta moral em vista do prazer, da honra e das riquezas. Isso vai surgir posteriormente, bem depois, em Aristóteles, na sua obra Ética Nicômaco, logo no livro 1, no primeiro capítulo, quando ele pergunta o que é a felicidade. Ele faz a pergunta aos indóxos, na opinião dos indóxos. E alguns vão dizer que a felicidade é ter muito dinheiro, a felicidade é ter muitas mulheres, a felicidade é ter muitos bens. E ele vai mostrando que a felicidade é ter o poder. Ele vai dizer que o poder por si só não existe, porque a felicidade é por meio do poder, porque se você perder o poder, você também perderia a felicidade. Né? E ele vai dizer, não se chega à verdade por aí. E os sofistas acabavam de saberem de tudo e de ensinar a todos. Sócrates, pelo contrário, vai dizer, ter a convicção de que ninguém pode ser mestre dos outros. Portanto, Sócrates tem a convicção que ninguém é capaz de ensinar ao outro. Ele diz, eu não leciono aos discípulos. Isso é muito importante, principalmente para a pedagogia. Tá certo? Ele diz, eu não leciono. Ele vai dizer, eu guio, eu vou guiando os discípulos nas suas inquietações, nas suas discussões. Aprender não é coisa fácil, né? Diz, somente lentamente vai se chegar à verdade. Ou seja, aprender é um parto a cada dia. Aprender, meus queridos, querendo ou não, é doloroso. Certo? Aprender. Só depois se chega à profundidade do conhecimento.
É comum dizer, estamos na era do conhecimento, a internet tem tudo. Beleza, a internet é maravilhosa para eu fazer um vídeo como esse e aí por diante. Mas vocês não devem, por exemplo, nem sequer ficar só no que eu estou dizendo, só nas minhas palavras. Porque a internet, ela tem a extensão de um oceano e a profundidade de um pires. Certo? Isso aqui é importante, mas vocês precisam pegar uma obra e ler, estudar, fazer análise, né? Ter pensamento lógico. Aprender não é coisa fácil, para assim construir conceitos, construir ideias e ser capaz de pensar de forma crítica. Né? A palavra crítica vem do grego critério, é discernimento das coisas. E aí Sócrates vai dizer que o homem mais sábio, diziam que ele era muito sábio, Sócrates, você é muito sábio. Ele vai dizer, o homem mais sábio é aquele que reconhece a sua própria ignorância. Ele diz, na própria defesa dele, lá no tribunal, ele vai dizer, eu que me reconheço ignorante. É importante que vocês assistam, tem no YouTube, o filme é o nome Sócrates, certo? Ele vai dizer, eu me reconheço ignorante. Porque só que se reconhece ignorante é que se coloca na atitude de aprendiz. Essa é a ideia do Sócrates. Né? O homem mais sábio não é aquele que se gaba de saber, mas aquele que se reconhece ignorante. Já os sofistas, o valor de qualquer conhecimento, eles vão dizer que e qualquer lei moral é relativo e subjetivo. Sócrates não vai acreditar em conhecimentos de leis morais de valor absoluto, como por exemplo a vida, objetivo e, portanto, também que deve ser universal. Né? Ele vai trazer uma ética que tem princípios que são princípios metafísicos. Se interessa pela ciência enquanto conhecimento conceitual da realidade, né, o próprio Sócrates. Como é ciência não no sentido contemporâneo, porque a filosofia nesse contexto era a ciência. A via de acesso ao saber não é mais a intuição, mas a dialética, enquanto instrumento de reflexão. Sócrates não escreveu nada. O que nós conhecemos sobre Sócrates foram escritos pelos seus discípulos, principalmente Platão. E esses textos são escritos em forma de diálogo, de perguntas e respostas. É sempre Platão colocando na boca de Sócrates um argumento, discutindo com outra pessoa, e aí por diante. Como vocês podem ver no livro de vocês, na página 46, ou quem está com aquele texto que não está paginado, não tem assim, no diálogo Meno, né? Veja que pergunta Sócrates se a virtude pode ser ensinada. Meno diz, você pode me dizer, Sócrates, se a virtude é algo que pode ser ensinado ou adquirimos pela prática? Sócrates vai dizer, você me considera uma pessoa importante para perguntar isso, né? Uma pessoa especial. Ele diz, mas o fato é que estou longe de saber se ela pode ser ensinada, pois sequer tenho ideia do que seja a virtude. E como poderia saber se uma coisa tem uma determinada propriedade, sequer sei o que ela é? É por isso que ele vai te perguntar, te preocupar com a análise conceitual. Ora, eu nem sei o que é a virtude, como é que eu vou dizer se ela pode ser ensinada ou não? E no nosso dia a dia, muitas das vezes, nós não sabemos o que são as coisas e já falamos o que ela é, damos característica. Na sala de aula eu coloco, por exemplo, eu digo, todo mundo quer ser amado. Mas será que nós sabemos o que é amor? Todo mundo quer ser feliz. Será que eu sei o que é felicidade? Eu digo, todo mundo quer justiça. Mas será que eu sei o que é justiça? E isso é retratado exatamente nos diálogos de Platão. Tá certo? Sócrates, né, vai fazer um grande esforço para ligar intrinsecamente o pensamento e a vida, a ponto de morrer pelas suas ideias. O Werner Hegel, numa obra fabulosa, que é A Paideia Grega, vai dizer que 2 homens foram capazes de viver e morrer pelos seus ideais. Claro que da história teve outros,
mas por defender a pobreza, os apegos, os prazeres, as riquezas. Ele vai dizer Cristo, né, e Sócrates. Para Sócrates, a filosofia não era num lugar fechado, não era no gabinete, como muitas das vezes fazemos filosofia hoje, no lugar, o professor de filosofia tem que produzir, tem que ler, tem... Não, a filosofia para ele estava no mercado, na praça pública, no ginásio, né? Com interlocutores guiados pelo bom senso. Por isso nós vamos a Cobal ver a filosofia. A filosofia não era algo preso em um ambiente. Ele vai usar da ironia, que tem por finalidade desprezar os valores mais altos, mas provar a sua autenticidade dos valores. Não desprezar esses valores, mas provar. O que é ironia? É fingir ignorância. Sócrates chegaria para você e dizia: meu querido, você é a pessoa muito sábia de Mossoró, entende, nasceu aqui, é cidadão mossoroense, ou cidadão de Baraúna, cidadão da nossa cidade aqui, circunvizinhas. Você sabe me dizer, por exemplo, o que é a democracia? E aí, quando começava a conversar com Sócrates, as pessoas sabiam que não, na verdade, que não sabiam o que era democracia. Você pode me dizer o que é a justiça? E aí Sócrates ia colocando uma pergunta após pergunta, que iam deixando as pessoas embaraçosas. O método de Sócrates para a análise conceitual é a ironia e a maiêutica. Portanto, a ironia é o processo pedagógico, que tem por finalidade, né, pôr descoberta a vaidade, desmarcar a impostura e seguir a verdade. Ataca as opiniões correntes da época. E que vai levar o interlocutor à verdadeira ciência, que vai dizer que esse já possui. Esse método de Sócrates vai ser a maiêutica. Sócrates era filho de parteira, né? A parteira foi muito comum aqui no Nordeste, até Luiz Gonzaga canta aí nas suas músicas, né? Samarica, a parteira não dá luz, ajuda a mulher a ganhar neném. Sócrates dizia: minha mãe era parteira, fazia o parto de corpos, e eu faço o parto das ideias. Conseguinte, o que seria a maiêutica? A arte de interrogar o interlocutor até que ele chegue por si mesmo à verdade. E o filósofo é o parteiro das ideias. Ele vai dizer que o conhecimento está dentro de cada um de nós. Basta que a gente pergunte, que nós vamos mesmo trazer o conhecimento. Se eu pergunto a você o que é o amor, você vai falar o que é o amor, depois eu pergunto de novo, depois pergunto de novo, até chegar ao conhecimento. Portanto, nós somos capazes de parir o conhecimento. O resumo do método socrático encontra-se exatamente no oráculo de Delfos, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. Beleza? Sócrates volta ao homem, às instituições, os valores fundamentais e as ações, os valores que virtudes internas esses homens têm. Bom, Sócrates, minha gente, é o fundador da moralidade. É o fundador da ética. Aqui, na sua origem, não há diferença entre ética e moral. Não há uma diferença, a diferença é moderna. Qualquer livro de ética que você pegar por aí, é a primeira coisa que o povo faz. Mas não é. Porque a ética vem do ethos. Vem etiquê. O ethos se dava dentro da comunidade política. E a ética vai partir exatamente da alma. Ele vai dizer, a alma é a consciência, a personalidade intelectual e moral. Sobretudo a razão e conhecimento. E ele vai dizer que o corpo é o instrumento da alma. Portanto, o corpo é a parte material e a alma é invisível. A ética grega é a ética da virtude, é a ética teleológica, não teológica, que vem do grego telos, quer dizer o fim, tem uma finalidade. Qual é o fim da sua ação? É tanto que toda ação tem um fim, toda ação visa um fim, e toda ação tende a ser boa. Mesmo que seja uma ação de um delinquente, ela tende a ser boa. Não para a sociedade, mas ele agiu em função do bem próprio, e aí não do bem coletivo.
e aí seria uma falsa ética. A virtude é da alma, ou seja, aquilo que torna perfeita a ciência do conhecimento, que manifesta com si mesmo. E essa virtude aqui embaixo é preciso um autodomínio das paixões. E aí sim, há uma diferença entre ética e direito, porque o direito é a heteronomia, é a lei dada pelo Estado, e a ética requer um autodomínio. Por exemplo, digamos que eu tenho um problema que eu não posso comer doce, diabetes. Não posso comer doce. E tenho uma quantidade de doce e eu dou a mim mesmo a lei moral. Não vou comer doce, não com medo de adoecer. Não vou comer doce porque realmente eu não posso comer. Isso é um autodomínio. Uma ação para ser ética, ela tem que ter liberdade. Liberdade que está na parte racional do homem. Uma ação só pode ser considerada ética se ela for livre. Tá certo? Se ela for livre. A liberdade é uma condição fundamental para a ética. Tá certo? Ou seja, uma ação para ser ética, ela tem que ser deliberada, desejada e querida. Por exemplo, digamos que eu vim dirigindo em uma rua, tenha 5 crianças brincando na calçada, alguém jogou a bola e a criança imediatamente correu para pegar a bola. Eu estou dentro da via, na velocidade permitida, tá certo? Digamos que a via seja 40 km. Estou dentro da velocidade permitida. Naquele momento eu me assusto para não matar a criança. Puxei o carro, subi a calçada, matei 5 pessoas. Tá certo? Eu não tive tempo de deliberar. Não é algo premeditado. Não deu tempo de eu usar do meu autodomínio, porque eu usei de reflexo. Sócrates diria, ele não errou voluntariamente, ele errou involuntariamente. Uma ação dessa não fere a ética, porque você não deu vazão. E aqui outro ponto, ele vai falar do vício. O vício é a ignorância, algo que ele acreditava. Ninguém peca voluntariamente, ele vai dizer, ele tinha essa convicção, ninguém vai errar tendo conhecimento. Portanto, que Sócrates vai buscar tanto para que as pessoas tenham conhecimento. Ele diz, é impossível o homem conhecer a verdade e fazer o erro. As diversas virtudes são redutíveis à unidade. A ciência do bem e do mal e também o vício. A ignorância do bem e do mal. Ou seja, a ignorância do bem e do mal vai se gerar também um vício. Ele vai dizer, é impossível conhecer a coisa certa e fazer errada. Sócrates dizia, quando nós conhecemos o que é certo, não fazemos o errado. Se nós fazemos o errado é porque não conhecemos o certo. Isso era a grande ideia do Sócrates. Tá certo, minha gente? Beleza? E aqui dou por encerrado a Sócrates e os sofistas. E depois vocês podem tirar dúvida pelos meios que estamos disponibilizando, tá certo? Espero ter passado a mensagem para vocês. Claro que em sala de aula é diferente, né? Vocês me conhecem em sala de aula, que a minha empolgação é outra, tá certo? Dou diversos exemplos, brinco com um, com o outro, mas para o momento é isso, a circunstância pede que seja assim, né? Leiam os textos, respondam os estudos dirigidos, que tudo vai dar certo. Um abraço em todos e cada um.